Boa noite a todos, eu sou o professor Lucas, professor de Física e de Química, e na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre calorimetria, abordar alguns conceitos sobre calor, falar um pouquinho sobre energia térmica e falar também sobre capacidade térmica e calor específico. Muito bem, a princípio os tópicos das aulas vão ser passados todos por conta do excesso de conteúdo, então vamos nos atentar a algo mais específico. Não vou falar sobre equilíbrio térmico com tantos detalhes, vou falar um pouco sobre calor, vou falar também sobre capacidade térmica um pouquinho mais detalhado e a parte de calor específico um pouquinho mais resumido, certo? Os demais conceitos não serão possíveis dentro desse tempo de aula. Muito bem, comecemos então com a indagação. O que é o calor? Muito bem, dentro do nosso conceito comum, do nosso conceito prévio, o que temos a ideia do que é o calor? Provavelmente relacionamos com algo quente. Toda vez que relacionamos calor, pensamos em algo, por isso está com muito calor, isso está muito quente, ou que algo está muito frio porque precisa de calor. Essa ideia que temos no nosso dia a dia no calor. Entretanto, do ponto de vista da física, o que é o calor? O calor nada mais é do que energia em trânsito. O calor é uma forma de energia. Então, toda vez que estamos falando sobre um corpo que está se aquecendo ou que está perdendo temperatura, no caso, estamos falando então no caso de um corpo que está recebendo ou perdendo calor. Agora, só um detalhe que é importante frisar, não existe calor contido em um corpo. Ou seja, um corpo não pode estar com muito calor ou com pouco calor, embora esse seja um conceito bem comum no nosso dia a dia. Na verdade, o calor ele é energia em trânsito. O que podemos definir, lógico, é que um corpo está com uma temperatura muito alta com uma temperatura muito baixa. Mas nesse caso, o conceito de calor não se aplica. O que temos de fato, então, calor como energia em trânsito, correto? Então, partindo desse princípio, tem um experimento simples que podemos aplicar, colocando, por exemplo, alguns cubos de gelo dentro de 3 diferentes recipientes. Podemos colocar aqui no início da aula, ou o estudante pode colocar isso em casa e, de acordo com o tempo, pode verificar o que foi de resultado obtido. Mas muito bem, temos 2 cubos de gelo para cada um desses ambientes. Uma manta térmica, pode ser um cobertor ou qualquer outra coisa. Pode ser também uma vasilha de metal, uma vasilha de plástico, indiferente no caso qual seja, e outro cubo de gelo exposto ao ambiente. Dentro desse tempo, pode ser de 10, 15 minutos, qual será que vai derreter primeiro? Talvez o nosso conceito prévio, a ideia é o quê? Um casaco quentinho, um cobertor quentinho, vai nos aquecer mais rápido. Então, certamente, onde que vai derreter primeiro? Dentro do cobertor, certo? E essa verificação que fica para algo mais posterior ao decorrer da aula, certo? Muito bem. Só para passar um adendo, o que é energia térmica, então o que é de fato o calor? O calor nada mais é essa questão da temperatura do que a agitação das partículas, certo? Então, a partir do momento que eu tenho partículas com aceleração, no caso com extremamente agitadas, dizemos que ela de fato está quente, ou seja, o calor cedido a elas aumentou a agitação das moléculas, consequentemente, ela está quente. E as moléculas que estão perdendo calor, elas acabam perdendo essa agitação, por conta disso, acabam ficando frias, colocando em conceitos presentes no nosso dia a dia, certo? Muito bem, simulador, e vamos direto para o conceito de equilíbrio térmico, certamente, só para explicar o que seria esse conceito de equilíbrio térmico. Dentro da parte quando temos 2 corpos em contato, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, nunca o contrário, que isso fique bem claro. Quando temos 2 corpos em contato, como por exemplo um copo de água e alguns cubos de gelo, o cubo de gelo está numa temperatura menor que a água, certo? Então, durante esse processo de troca de calor, o que vai acontecer? A água vai fornecer calor para o gelo. Por quê? Porque a água tem uma temperatura maior. Por conta disso, o gelo vai se aquecer, logicamente, por estar recebendo calor, até o momento que os dois, tanto o cubo de gelo como a água, vão estar em um momento, provavelmente vão estar em um ponto que vai ter só água ali, vão estar em equilíbrio térmico, por conta da água, por ter temperatura maior, ceder calor para o gelo. Muito bem. Agora, passando um adendo sobre capacidade térmica, certamente nós já temos percebido no dia a dia algumas situações onde há corpos que parecem ter uma tendência melhor a receber ou perder calor. Provavelmente você já deve ter percebido isso na praia, por exemplo. Quando você está lá por meio-dia mais ou menos, e percebe que a areia da praia está bem quente. Isso num dia bem ensolarado. E quando você entra na água, a água está bem fria, o que é algo meio estranho, um sol desse, e a água está fria ainda, sendo que a areia está quente.
Mas durante o decorrer do dia, você percebe que lá pelas 6 horas, quando está escurecendo, a água agora está fria. O sol está bem baixo, certo? A água não está mais fria, perdão. Agora a água está quente e a areia está fria. Estranho, não? Durante aquele período que o sol estava lá em cima, a areia estava quente, correto? Baixou o sol, a areia baixou a temperatura, com toda certeza baixou na mesma medida, para ao que parece, mas a água não. A água demorou para aquecer. Isso acontece por conta da capacidade térmica do objeto. O que nós temos em capacidade térmica? Capacidade térmica nada mais é medida que temos que é o calor cedido ou o calor recebido por esse determinado corpo, em função dessa variação de temperatura. A partir disso, temos o valor da capacidade térmica do objeto. E aqui o valor da capacidade térmica ela também está relacionado com a massa desse objeto. Você pode perceber isso no seu dia a dia quando você vai cozinhar duas medidas de água. Uma medida de água, por exemplo, uma leiteira cheia, por exemplo, para o café, enquanto outra que está pela metade. Você percebe que é preciso fornecer mais calor para aquecer a leiteira maior. Enquanto a leiteira menor, por exemplo, não precisa de tanto calor. Isso acontece por conta dessa dependência da massa, que no caso, quanto maior a massa do objeto, maior calor será necessário para que você aqueça um mesmo objeto, que tem a mesma propriedade, certo? E outro ponto interessante que é bom relembrar, eu falei anteriormente sobre a massa, né? A partir dos dados anteriores e a partir da ideia que foi apresentada, o que nós temos? O calor específico. O que é o calor específico? Como eu já falei sobre a areia do mar e a água da praia, certo? O calor específico nada mais é que uma medida que é definida a partir do valor da capacidade térmica do objeto dividido pela sua massa, produto desses dois valores. E o calor específico, que fique bem claro, é uma característica inerente a cada material. Diferente da capacidade térmica, que pode ser dependente, que vai depender, por exemplo, do quanto que vai depender da massa do objeto. Por exemplo, podemos dizer 2 copos de água. A capacidade térmica de um copo de água muito cheio, enquanto de um copo de água muito vazio, já muda, certo? Ela é dependente da massa para definir essa capacidade térmica. Então, é uma característica que depende do fato da propriedade do objeto. Já o calor específico depende das propriedades do objeto para que a gente consiga definir o quanto de calor que um objeto pode ceder ou receber de acordo com outro objeto que ele está em contato, certo? E o calor específico ele representa a quantidade de um objeto, por exemplo, que 1 grama deve perder ou receber para que sua temperatura varie cerca de 1 grau. Muito bem. Eu vou passar um exercício aqui só para vocês terem um entendimento breve aqui do que eu estou querendo dizer sobre capacidade térmica. Vamos utilizar os dados do filme Godzilla 2, por exemplo, Rei dos Monstros, que eu peguei e supus alguns valores para a gente ter uma noção do cálculo de jogar lá na parte de capacidade térmica. Em algum momento do filme, o Godzilla vai lá e lança seu feixe de energia contra o peito do Ghidorah. O que acontece nesse momento? Vamos supor que o calor recebido no peito desse monstro foi na faixa de 10 milhões e 200 mil joules, certo? Enquanto a capacidade térmica do corpo desse animal foi de 30 mil joules por grau, que é o valor da capacidade térmica, correto? A partir desses valores nós podemos tentar supor, eu digo supor na verdade, né? Porque os valores que eu coloquei aqui foram supostos dentro de uma tentativa de colocar um exercício mais bem didático, correto? Então, a partir desses valores, vamos substituir na equação anterior que eu tinha citado, que é a equação da capacidade térmica, que é o valor do calor dividido pela temperatura. A partir desses valores, só readequando a equação, teremos que a variação da temperatura vai ser dada pelo quê? Vai ser dada pelo calor dividido pela capacidade térmica. Calor de 10 milhões e 200 mil joules dividido por 30 mil joules por grau. Portanto, a partir desses dados, temos que a variação de temperatura ao receber esse feixe de energia foi de 340 graus, certo? Aqui foi um título mais de explicação, um exemplo simples, né? Só para trabalhar um pouco com a parte matemática. E quanto ao exemplo que eu citei anteriormente, seja interessante só relembrar que também está relacionado com a capacidade térmica e calor específico que eu passei no início do experimento, certo? No início da aula. Se verificarmos dentro desse meio tempo, o que foi colocado, por conta do calor específico de cada material, o gelo não vai ter derretido dentro da manta, comparado em relação ao metal, que tem um calor específico menor, já vai ter derretido boa parte do gelo, e o que está no ambiente também terá derretido maior por conta dessa relação, certo? Muito bem, estudantes, essa foi a aula, tanto quanto o resumido dos conceitos. Espero ver vocês novamente. Boa noite a todos.